Olá, meus irmãos, bom dia. Que a paz de Jesus esteja entre nós, encarnados e desencarnados. Pedimos a permissão dos nossos irmãos em seus lares para abrir as portas que possamos entrar com o Evangelho de Jesus, a casa da fraternidade em sua casa. Para isso temos a oportunidade de agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa manhã maravilhosa, que possamos nos preparar para o amanhã melhor ainda. Vamos dar início na leitura do livro de mensagens, que é de Antônio Baduí Filho, Vivendo o Evangelho, pelo Espírito de André Luiz. Hoje nós vamos falar do esquecimento do passado. Vamos verificar, vamos entender o quanto é maravilhoso esse esquecimento, essa dádiva dada por nosso Pai Deus Todo-Poderoso, porque se não fosse assim, o sofrimento neste plano de provas e expiações seria muito maior. Graças a Deus que nós não lembramos de certas coisas. O importante é lembrarmos só do que é bom. O passado deixa para trás o passado negativo. Então a mensagem traz o título de Refém do Passado. A doutrina espírita ensina que já vivestes antes e que a bondade divina te favorece com o esquecimento do passado, para que a existência atual esteja livre de interferência constrangedoras. Embora percebas as próprias tendências instintivas que indicam teus enganos de ontem e ouças a voz da consciência que te orienta no caminho do reequilíbrio. Ainda te entregas a devaneios inúteis, buscando no pretérito identificações com personagens de influência que te satisfaçam os anseios da curiosidade vaidosa e nada contribui para o teu crescimento espiritual. Olha só a importância do esquecer. Jesus mesmo no seu Evangelho nos orienta, nos dando o entendimento necessário para o esquecimento do passado, quando no episódio perdoai as ofensas, ele manda 70 vezes 7 vezes a esquecermos aquela ofensa. Ou seja, é muito melhor, é muito mais fácil esquecer uma ofensa, porque aí o perdão começa a brotar nos nossos corações, na nossa mente. Então, para que ficar refém do passado? Se esse passado vem a nos prejudicar, nos aguçando o orgulho, a vaidade, o egoísmo, porque ninguém de sã consciência, sem o esclarecimento necessário da doutrina dos Espíritos, gostaria de saber, ou gostariam de saber quem foram no passado, talvez projetando o pensamento, reis, rainha, pessoas de renomes. Quando na realidade o importante é você trazer para o crivo da humildade e não nos interessa o que fomos, o que nos interessa é o que somos, porque é daqui para frente que conta. O passado foi reajustado. Então diz aqui, foste o rei poderoso e temido, mas o que importa é a humildade. Foste o príncipe admirado e sedutor, mas o que interessa é o amor autêntico. Foste o guerreiro vitorioso, mas o que vale é o triunfo do perdão. Foste o filósofo convincente, mas o que adianta é a ideia do bem. Foste o escritor de prestígio, mas o que eleva é a palavra da esperança. Foste o artista de talento, mas o que resolve é a caridade.
foste o teórico revolucionário, mas o que transforma é a fé inabalável. Não importa que foste ou fizeste em outros tempos, mas o que o constrói agora em favor do teu aprimoramento íntimo, valorizando a oportunidade do recomeço que a misericórdia de Deus te permite, através da reencarnação. O Espiritismo aponta o Evangelho de Jesus como roteiro de transformação moral e descortina os horizontes do futuro. Mas o espírita que se envolve na teia das revelações pretéritas desperdiça tempo e se torna refém do passado. Ainda agora eu comentava com um irmão a respeito disso, porque quando a pessoa assume e diz que é espírita, ele assume uma responsabilidade muito grande, porque olhando para os nossos irmãos que não têm o conhecimento que temos, tudo pode, tudo é perdoado, tudo é deixado de lado, mas nós espíritas que assumimos esta responsabilidade, temos a convicção de que a partir da tal hora que assumimos, não devemos mais errar. E se errar, buscar sempre o recomeço, buscar sempre o aprendizado, até que penetre em nosso coração e nossa mente o ensinamento do Cristo, que nos indica que é muito melhor sermos humildes de coração, de pensamento, de atitude. Então que a gente possa receber esse ensinamento desta mensagem e pôr em prática. Para aqueles que ainda não são espíritas, o movimento é esse. Começou a agitação, começou a limpeza mental, começou a agirmos de modo a procurar o que é de melhor, o que é bom. Então que a paz de Jesus nos envolva, fechando os olhos do nosso corpo físico e abrindo da mente, para que possamos sentir a presença amiga dos nossos irmãos espirituais, os quais já se faziam presente há muito tempo antes de chegarmos. Então, na certeza que nós não estamos só, com a ajuda do nosso anjo de guarda e irmãos abnegados do bem que querem ver o nosso progresso, só nos resta agradecer a vocês todos e a Jesus e ao nosso Pai Deus Todo-Poderoso, para que possamos realizar os nossos trabalhos em paz, pedindo a permissão dos nossos irmãos aí nos seus lares, que possa este evangelho se expandir em todos os quadrantes do seu lar, por onde morarem, em todos, Senhor. Então nos dá a permissão para iniciarmos o estudo, a leitura do Evangelho da manhã de hoje. Que a paz permaneça entre nós. Que assim seja. Voltando para o Evangelho, que já a mensagem nos falou dele, o Evangelho de hoje é o capítulo 5, item 11. O item 11 diz: é em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo, no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou exaltar o nosso orgulho. E por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, teria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou,
Talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante dos que houvesse ofendido. Bendita reencarnação, prêmio Nobel que Deus nos concedeu, a reencarnação que nos dá a oportunidade para que a gente possa cair em si e meditar bem no nosso comportamento de hoje, para que amanhã não venhamos a nos arrepender dos nossos atos anteriores. Então é importante que você, toda hora desta vida presente, do nosso hoje, seja passado sempre pela nossa memória o nosso pensamento, o nosso comportamento, porque esse esquecimento do passado está sempre ativo em nossa mente, porque nós lembramos, nós temos lembranças. Então nós recebemos dos nossos irmãos espirituais a intuição, nós olhamos e enxergamos que hoje estamos melhores. Se estamos melhores hoje é porque ontem nós não estávamos nesse patamar. Então não precisa ter essa preocupação de sabermos quem fomos, o que fizemos. O importante é continuar na nossa trajetória de luta, para que depois dessa reencarnação, quando despertarmos no mundo dos espíritos, aí sim você vai ter toda a oportunidade. Em minutos você vai ficar sabendo quem você foi, quem em vidas anteriores e quem você foi na última reencarnação. E aí vai passar pelo crivo da razão esses momentos em que você vai ter nova oportunidade, vai se responsabilizar pelo novo reencarne. Aí sim, você já vem trazendo melhores esclarecimentos. No caso daquele nosso irmão, o Públio Lentulus, que ele, na época de Cristo, lá 2000 anos atrás, ele era um senador romano. Ele era super orgulhoso, vaidoso. Ele era muito egoísta, porque só importava a família dele, só importava a função de senador, e ele não percebia a necessidade de transformação. Num diálogo que teve com Jesus, buscando ele a cura da sua filha, Jesus disse para ele: não se preocupe, porque vai ter tempo de você se refazer. Então, logo depois desse romance de Chico Xavier e Emmanuel, veio logo há 50 anos depois. E quem era o Públio Lentulus, há 50 anos depois? Simplesmente um escravo. Então, quem está acima hoje, amanhã pode estar abaixo. Então é preciso que a sua função, aonde você se encontra, seja uma função voltada sempre para a lei de amor, para a lei da caridade, da fraternidade. Vamos dar prosseguimento mais um pouco. Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal. E suas tendências más atuais são indícios do que resta nele a corrigir. Sendo nisso que deve concentrar a sua atenção. Porque do que está completamente corrigido, não resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá forças para resistir às más tentações.
Mais uma vez, não nos importa saber quem fomos. O que importa é saber o que somos. E amanhã verificar, fazendo um apanhado de toda a sua existência no mundo dos espíritos, você vai saber aonde acertou e aonde foi que errou. A oportunidade é dada a todos os espíritos que estão encarnados neste planeta de prova e expiações e em outros mundos, como Jesus nos disse, que na casa do Pai dele, na casa do nosso Pai, há muitas moradas. Então não é privilégio nosso de estarmos aqui neste plano. Estamos aqui para corrigir o passado, para ressarcir dívidas do passado. Aquele que consegue saldar algumas pendências nesta encarnação, claro, vai ter oportunidade melhor. Vai ter o direito de escolher quando poderá reencarnar. Então passa a ter o quê? Um pouco mais de valor espiritual. Há pessoas que ficam se martirizando com situações, pensando: poxa, será que eu fui isso? Será que eu fui aquilo? Eu adianto para todos nós que nós fomos ladrões, nós matamos, traímos. Então toda série de negatividades nós cometemos. Até hoje somos assassinos, que precisamos ainda de sacrificar vidas para que possamos sobreviver, mas um dia vai chegar em que nós não vamos mais praticar esses atos. Então, o que adianta eu querer ser melhor do que o outro, se eu sei, tenho a intuição necessária, que no passado eu fui muito pior? Fomos mulheres, eu fui mulher, o homem de hoje foi mulher, as mulheres de hoje foram homens, porque é uma sabedoria divina. Aquele homem que maltrata uma mulher, ele vai ter que voltar na pele de mulher para saber o que é o sofrimento. Então não adianta você fugir. Somos hoje homens, fomos ontem mulher, amanhã poderemos ser, dependendo do nosso comportamento, continuar na figura de homem ou continuar na figura de mulher. Podemos ser um mendigo amanhã, podemos ser uma pessoa abastada, vai depender tudo do nosso comportamento. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Momento de dormir. Quem é que para pensar e fazer o que o nosso irmão, agora me falhou a memória do nome dele, que ele todos os dias, que no momento de dormir, ele fazia um retrospecto da vida dele, desde o momento que acordou, que colocou os pés, que se ergueu para a labuta, ele faz um retrospecto para ver aonde foi que errou. Santo Agostinho, um dos baluartes da Igreja Católica. Então ele todo dia fazia esse retrospecto para saber aonde foi que errou e o que acertou. E aonde errou, ele já no outro dia ele não errava mais. Quem de nós paramos e pensamos nesta vida tão atribulada de agradecer, de colocar o pé no chão, abrir os olhos e agradecer a Deus? Ou de tarde, de noite, quando for descansar, fazer uma análise do que fizemos? Isso é um aprendizado, porque
Se a gente sabe que não errou, bola para frente, vamos procurar acertar mais ainda. Isso é um treinamento. Falei em bola, me lembrei de treinamento. Isso é um treinamento diário na nossa vida. E no momento que você, se é um lavrador que está com a enxada na mão, se é um bancário, qualquer atividade, se é um catador de latinhas, que eu não vou nem dizer catador de lixo, é um catador de reciclagem, o qual é muito importante para nossas vidas atuais, né? Então, todos esses têm seus valores. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as suas lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde, jamais, porque a experiência prova que na encarnação durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade o espírito, tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure de novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Muitas vezes nós vamos dormir achando que é só unicamente para refazer as energias perdidas durante o labor da vida. Não, o mais importante é esse intercâmbio que nós vamos ter com nossos irmãos espirituais, da onde a gente, muitas vezes, nós lembramos do sonho que tivemos. Então são sonhos até que você não estava nem pensando nisso, mas são reminiscências do passado que você, no momento de desligação temporariamente do corpo, porque não desliga, fica preso por um cordão fluídico que chama o cordão de prata, onde você vai aurir com entidades equivalentes ao teu comportamento. Se você tem um comportamento bom, claro que você vai adquirir boas resoluções. Se for o contrário, coitado, vamos retornar em situação mais penosa ainda. Vamos até acordar com o pé esquerdo, com uma situação desgastante para os próprios familiares. Entendeu? Muitas vezes é assim, ô fulano, tu acordou com o pé esquerdo? Então essa mensagem, esse negócio, essa história que eu contei, muitas vezes sucede com todos nós. Todos nós no nosso dia a dia, na convivência com nossas esposas, com nossos esposos, muitas vezes somos até mal interpretados por atitudes que poderia ser aliviada. Um simples carinho, um simples tapinha, assim de leve, né? Não batendo aquele negócio, mas uma palmadinha, um jeito carinhoso. Tu já pensou o marido se levantar de manhã e não esperar a esposa se levantar primeiro? Ele vai para a cozinha, faz o café e ajeita tudo e traz a merenda, né? Ou então chegar à porta, amor, já está pronto a merenda, né, do dia, né? Então isso é muito bom, muito importante para nós homens, retribuir o amor de todo dia que nossas esposas praticam. Então era isso. O esquecimento do passado é importantíssimo. Vamos ver aqui uma anotaçãozinha que eu fiz. Em qualquer posição, pode a alma encarnada buscar o seu reino de luz e de paz, de vida e de amor, tanto na túnica humilde do escravo, como na pomposa indumentária dos senhores. Isso é do livro Há 2000 Anos,
de Chico Xavier e Emmanuel. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos dê o discernimento necessário para botar em prática, principalmente eu, na responsabilidade que tenho de trazer esse esclarecimento. Porque se eu não buscasse me melhorar, como é que eu ia ter a moral de chegar aqui e dizer para todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, porque toda palavra é uma pedra assumida nesse calçamento da vida. Então, Jesus, vamos agradecer a Deus, fechando os olhos do corpo físico, para sentir a presença amiga dessa energia maravilhosa. Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos a te rogar, dessa vez, o agradecimento, para que possamos pôr em prática tudo aquilo que foi dito, foi lido, foi pensado no nosso dia a dia. Que esse nosso comportamento possamos espalhar com os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que nos deram a oportunidade para podermos entrar em seus lares, para levar esta mensagem de paz e de amor. Então, Jesus, te agradecendo mais uma vez, pedindo a permissão do nosso Pai Deus, para que possamos pôr em prática e seguir em frente, que assim seja. Muito obrigado por esta oportunidade, que assim seja. Quero que saibas que há um tesouro em ti, que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Ama, segue levando tua luz.